Pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Napoleão Hill no Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. Esse livro em que ele se baseou, então, o título no poema Invictus do William Ernest Henley, que termina dessa forma: não importa quão estreito o portão, quão carregada de punições a lista, sou senhor do meu destino, sou capitão da minha alma. Porém, o Napoleão Hill diz ali no segundo capítulo do Pensamento Organizado que ele lamenta que o Henley não tenha continuado o poema e tenha dito que a pessoa só pode ser senhor do destino, capitão da alma, se ela for dona da própria mente, se ela tomar conta dos próprios pensamentos. O Napoleão Hill, então, é essa pessoa que passou 30 anos da vida dele estudando 500 dos mais famosos e bem-sucedidos líderes de cada setor, além de milhares de outros empreendedores, tanto de sucesso como fracassados. E ele, que nasceu em uma cabana de um só cômodo, nasceu na falta e na escassez, se tornou um dos autores best-sellers da história e uma das vozes mais influentes dos Estados Unidos. Ele passou esses 30 anos da vida dele fazendo um trabalho de pesquisa para estar traçando uma reta, trazendo um guia, então, de como se alcançar sucesso. Quem indicou a ele fazer esse trabalho, quem o aconselhou a fazer essa pesquisa, foi o Andrew Carnegie, aquele magnata do aço, que o Napoleão Hill conheceu quando foi entrevistá-lo. Ele era ainda muito jovem, ele foi entrevistar e naquela época ele pensava em seguir a carreira do direito, ele queria ser advogado. E o Andrew Carnegie, então, conseguiu passar para ele essa sugestão e isso mudou a vida toda dele. Então ele tem know-how para dizer que o que ele trouxe, ele pegou todas essas lições que ele aprendeu fazendo esse trabalho, transformou tudo isso, pegou cada evento-chave, identificou a lição aprendida e reduziu essas lições a princípios básicos. Ou seja, ele mastigou tudo para a gente, para estar nos trazendo então esse manual, que se a gente seguir, de acordo com o que ele está dizendo aqui, se a gente assimilar, a gente primeiro assimilar a teoria, depois colocar em ação, colocar na prática, aí a gente alcança esse sucesso que ele está dizendo que é possível aqui. Nesse livro, ele está trazendo trechos de conversa que ele teve com Andrew Carnegie em forma de entrevista. E aqui nessa parte do terceiro capítulo, que ele fala sobre a atenção controlada, ele está então falando de como é que a gente pode estar, a exemplo da própria natureza, como é que a gente pode estar usando a nossa mente para estar, ou seja, criando coisas grandiosas, ou está trazendo antagonismo, ou está fazendo com que pensamentos até briguem entre eles. Então, no último vídeo, ele terminou dessa vez. Ele está falando da lei da atração harmoniosa, agindo na nossa mente. A pessoa que domina essa filosofia e formou o hábito de aplicá-la em todos os seus relacionamentos com outras pessoas é beneficiada pela lei da atração harmoniosa. Ela condicionou o cérebro para atrair apenas pessoas e coisas materiais que deseja. Agora vejamos como é o processo de condicionar o cérebro para capacitá-lo a se adaptar à influência da lei da atração harmoniosa, a saber. Então a gente viu isso no vídeo anterior, ele vai aqui então mostrar o passo a passo, ele vai mostrar como que é na prática, como que na prática a gente pode então estar condicionando o nosso cérebro para que ele então haja, para que ele funcione ele se adapte à influência da lei da atração harmoniosa. Então primeiro há que se ter definição de objetivo. E isso não é novo, ele já disse desde lá do início que é básico. A definição de objetivo e um desejo que deve se tornar uma obsessão, isso é a base, é o início para alcançar qualquer objetivo, qualquer desejo. Ele decide precisamente o que quer, cria um plano para obter o que quer e depois se concentra na principal porção dos pensamentos e ações para esse fim. Então, ele sendo repetitivo
Aqui é exatamente, se concentra no que quer, define o que quer, se concentra no que quer e trabalha o pensamento e as ações para esse fim, seguindo os pensamentos dele com a apropriada ação física. Ele sempre batendo nessa tecla, não há ganho sem trabalho, há que se ter, há que se fazer. Aqui então entra o princípio da atração controlada e não vamos ignorar o fato de que ela concede ao indivíduo o benefício da lei da atração harmoniosa de duas maneiras distintas. Então aqui ele dizendo que nesse ponto, se a gente chegou a ir para a ação, a gente passou pela procrastinação, a gente passou pela autossabotagem, pela falta de disciplina, a gente chegou ali, a gente fez a ação, então a gente vai ser agraciado pelo princípio da atração controlada, da atenção controlada. Se a gente entrar com a atenção controlada, a gente não deve ignorar o fato de que ela concede ao indivíduo o benefício da lei da atração harmoniosa de duas maneiras distintas. Primeiro, atrai as forças de uma atitude mental positiva que cria harmonia em sua mente. Segundo, atrai pessoas e coisas materiais que harmonizam com a natureza do seu objetivo. Ou seja, então aqui ele mostrando quão importante é a gente então estar usando a atenção controlada. Esse capítulo fala sobre a atenção controlada. A atenção controlada então nos traz a lei da atração harmoniosa e ela vai nos ajudar de duas maneiras. Vai atrair as forças da atitude mental positiva para criar harmonia na nossa mente e depois ela vai atrair pessoas e coisas materiais que harmonizam com a natureza do nosso objetivo. Ou seja, é uma mão imensa na roda, não é? Por meio da atenção controlada e só por esse método é possível gravar a natureza dos seus desejos, propósitos e planos na mente. Então, aqui ele dizendo, se não tiver atenção, se a gente estiver ali distraído com outra coisa, não vai acontecer. É só por meio da atenção controlada que é possível, e só por esse método que ele está passando, é possível gravar a natureza dos nossos desejos, propósitos e planos na mente subconsciente, onde a lei da atração harmoniosa surge para fazer contato com eles. Ele já deixou claro ali nas páginas anteriores também, que é ali na mente subconsciente, onde há a fusão. A mente subconsciente seria a porta de entrada para a inteligência infinita. E é ali então que os nossos propósitos, que os nossos planos, eles vão ser potencializados e vão descer em forma, vão se fisicalizar, se materializar. Então ele dizendo que é apenas a atenção controlada e só por esse método. E como é que ele pode dizer isso? Simplesmente porque ele passou 30 anos estudando mentes bem-sucedidas e as que fracassaram. Acredito que dá para dar um crédito para ele, né? Agora, segunda, então, qual é o segundo ponto aqui para como alcançar, como ter a lei da atração harmoniosa trabalhando para a gente, é o Mastermind. Depois de ter dado o primeiro passo no desenvolvimento do hábito da atenção controlada pela adoção de um objetivo principal definido, ele deve formar uma aliança de Mastermind com pessoas que tenham as necessárias experiências, educação, habilidade inata e a quem tenha fornecido o necessário motivo para ajudar a alcançar seu principal objetivo. Então aqui mais uma vez ele falando sobre a importância do Mastermind, ou seja, de se associar a mentes que tenham a necessária experiência, educação, habilidade inata. Ou seja, a gente vai buscar mentes mais afiadas até do que as nossas, mas o básico disso é buscar mentes que estejam motivadas e que estejam buscando o mesmo objetivo que o nosso e que estejam trabalhando em prol do bem de todos. Ele já explicou isso nas páginas anteriores. Esse relacionamento de Mastermind
intensifica a aplicação do princípio da atenção controlada, porque a aliança cria uma poderosa psicologia de massa, que dá ao indivíduo elevada autossuficiência, imaginação, entusiasmo, iniciativa e a vontade de vencer. Então, aqui ele dizendo que, além disso, esse relacionamento, porque às vezes se a gente está meio desanimado, né, a gente está meio sem entusiasmo, a gente fala com uma pessoa entusiasmada e ela já, como que é? Nos contamina com aquela alegria dela. A mesma coisa o contrário, se a gente já está um pouco, hoje a gente está quase down, meio para baixo, a gente encontra uma pessoa que está ainda pior do que a gente termina, vai estar muito pior ainda. A gente se influencia, ele já deixou isso claro nas páginas anteriores. Então ele dizendo que essa aliança cria uma poderosa psicologia de massa, que dá ao indivíduo elevada autossuficiência, imaginação, entusiasmo, iniciativa e a vontade de vencer, união fazendo a força, todos juntos, ninguém larga a mão de ninguém, todo mundo com certeza chega lá mais fácil e mais rápido. A aliança de Mastermind, quando é incentivada e ativamente engajada na realização de algum objetivo definido, é uma atenção controlada em sua forma mais elevada. Ele aqui dizendo que a atenção controlada é o básico para a gente conseguir que a lei da harmonia ela possa nos ajudar. Então ele aqui dizendo que a Mastermind, a aliança de Mastermind, quando é incentivada e ativamente engajada na realização de algum objetivo definido, é uma atenção controlada em sua forma mais elevada. Essa aliança lembra continuamente ao indivíduo o objetivo dele na vida, particularmente quando ele é associado diariamente aos membros do grupo de Mastermind dele, como são os líderes de organizações industriais e comerciais. Aqui então eu entendi por que as pessoas fazem tanta reunião. Então, ele dizendo, então, concluindo esse vídeo, falando da importância, então, da gente estar se associando a pessoas de mentes até mais afiadas que a nossa, mas com o objetivo definido que seja o mesmo e que seja, como ele disse nas páginas anteriores, sempre pensando no todo também. Ele já disse que se um grupo de Mastermind estiver trabalhando pelo mal, que isso não vai acontecer. Ele deixa isso claro, bate bem nessa tecla aqui nesse livro, nas páginas anteriores, quando ele falava sobre como o ponto de fusão entre sair da escassez e passar para a abundância e prosperidade. Ele diz que a regra de ouro é fazer o que se requer e fazer além do que se requer e além. Pede para andar uma milha, a gente anda duas. Pede a capa, a gente dá a túnica e pensando no todo. Então eu concluo aqui, está assim hiper interessante no meu modo de entender e ainda tem alguns aqui, ele vai falar mais dois, quantos? São 7 pontos, então não 8, 9, tá bom, são 11 e gente, espera aí. São 11, então nós fizemos 2. Para a gente ir entendendo bem, o próximo vai ser fé aplicada. E ele já disse que ali onde não pode, essas duas energias são antagônicas. Fé e medo não podem estar na mesma mente. Tá bom, gente? Eu fico aqui, agradeço muito você que está vindo comigo, você que está seguindo aqui o Napoleão Hill nesse livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, onde ele está ensinando como se tornar o dono da nossa própria mente e só assim a gente alcança sucesso. De acordo com ele, que passou apenas 30 anos da vida dele estudando pessoas bem-sucedidas e pessoas que fracassaram. Ele sabe o que ele está falando, porque também na prática ele colocou na vida dele, ele nasceu numa condição que ele tinha um álibi para continuar na falta e na escassez a vida toda e dizer, eu nasci assim, eu cresci assim, Deus já não gostou de mim, eu nasci pobre, mas ele transformou isso e se tornou no grande best-seller que ele é, até conselheiro de presidentes que ele era, agora ele já não está mais nesse plano, e se transformou a vida dele completamente em todos os setores, da falta da escassez para a prosperidade e a abundância, e ele está ensinando isso aqui, e ele está dizendo que basta a gente ter persistência, ler mais de uma vez, que a gente aprende, e igualzinho a ele, a gente também
sai da falta e da escassez e vai para a prosperidade e abundância em todos os setores, e é por isso que eu estou trazendo esse livro aqui para vocês. Muito obrigada a vocês que estão acompanhando, muito obrigada a você que compartilha, você que curte, muitíssimo obrigada a você que manda mensagens, que se inscreve no canal. Eu tenho os outros livros dele lá também, o Pense e Enriqueça e o Mais Esperto que o Diabo, que são também fantásticos. Eu deixo a playlist aqui se você quiser ver. E muito obrigada a você que vai continuar comigo. Eu espero muito te ver no próximo vídeo. Obrigada, tchau!